Eu sou Lucy Pilati, sou psicóloga e decidi escolher a psicologia vem de acordo com a minha vida pessoal. Eu sempre trabalhei como voluntária na minha igreja, eu sou católica, sempre estava participando de pastorais. E como as famílias, os casais ou amigas me procuravam e buscavam conselhos, e eu estava na fase então de escolher fazer uma faculdade, e aí um padre me sugeriu, um amigo meu me sugeriu, então, por que não fazer psicologia? Eu havia falado que faria uma outra faculdade, ele me sugeriu. Eu achei ótima ideia e fiz psicologia e vi que realmente é psicologia, porque eu amo o que eu faço com muito amor, com muita humanidade, com muita coerência, porque é a sua vida, precisa assim, primeiro estar você vivendo de forma coerente para depois atender o outro. Porque além dos pacientes que vêm com dor, que vêm com sofrimento, que vêm com transtornos mentais, precisa estar muito bem para atender essas pessoas. Mas também não é só essa questão que procura. Devido à minha formação de ser especialista em terapia de casal e família, especialista em inteligência espiritual, em parapsicologia, em hipnoterapia, com uma formação também em inteligência emocional para casais e coaching. Então vem não pacientes, daí eu digo clientes em busca de orientação para decisão de vida, para uma meta específica, que seria um casamento, que seria uma decisão de faculdade, uma tomada de decisão para ter filhos, para partos devido à hipnoterapia. E esta é, então, a minha formação está baseada nisso. Eu também fiz uma extensão em Chicago Center sobre casais e família e tenho doutorado em psicologia social. E é com essa bagagem que eu venho trazer o meu conhecimento para meus pacientes e meus clientes, nesse sentido. Eu sou a Vanessa Pilati, sou ginecologista e obstetra, né? Vim numa formação, foram uns anos de cursinho, daí depois a gente consegue 6 anos de luta na faculdade, participando de ligas, mesmo fugindo da ginecologia e obstetrícia, a obstetrícia roubou meu coração. Eu falo com muita paixão mesmo, porque é o que eu amo fazer. Eu fiz residência no Hospital Federal do Mato Grosso do Sul. O que eu tinha comentado é que eu sempre, como a minha mãe falou, da gente ser católica, então as minhas orações sempre foram para um lugar que fosse humanizado e que tivesse uma aceitação e um tratamento diferenciado. E graças a Deus eu fui parar naquele hospital maravilhoso, que me acolheu e me deu uma casa, um lar com família do lado por 3 anos. Mas como a família da gente é daqui e é meio complicado, toda essa logística de transporte, eu preferi voltar para Foz do Iguaçu, para ficar próximo dos meus mais queridos. E com isso a gente foi aprofundando também a questão da especialidade. Então, eu fiz pós-graduação no Hospital Albert Einstein com relação à arte da ginecologia e obstetrícia e mais 2 congressos internacionais, que foi um em Veneza e o agora em Milão, que aconteceu agora em dezembro, que se chama Birth, que é questão sobre parto, diferentes formas de parto, maneiras de agir, riscos de parto, consequências, que é o que a gente está trazendo de novidade aí. Eu fui escolher a medicina depois de muito teste vocacional. Eu mesma apliquei. Lutando muito contra, porque eu não queria aceitar, porque era uma área muito difícil de passar em vestibular, que era muito complicado. A obstetrícia também foi no mesmo caminho, eu brigando e achando que não era pra mim, que não era aquilo, mas que eu tinha que ter. Porque a medicina tem muitos vieses, e um deles é que a gente lida com dor e sofrimento e morte. E eu sofria muito com os meus pacientes.
porque uma das áreas das cadeiras que a gente passava era dentro de um hospital de câncer durante a faculdade. Então eu perdi muito paciente. E isso para mim era muito triste, porque eu sofria cada vez, daí eu corria para minha mãe. O que eu faço? Como eu ajo, né? Então igual ela comentou, é desde orientação profissional, pessoal, de inteligência emocional nesse quesito, que é uma coisa que a gente precisa ter dentro da profissão e ninguém explica isso para nós. E daí na obstetrícia eu via a vida, né? Então participar do momento de um parto, não interessa o tipo do parto, vendo a vida vir ao mundo, um momento tão perfeito, tão maravilhoso assim, é muito importante. E o que vale não é só o que eu falo para as minhas pacientes na hora do parto, quando elas, independente do tipo de parto que elas escolham, elas têm que ter uma rede de apoio. Então é uma família, é um suporte, é alguém que incentive, que apoie, que estude junto com ela. E essa rede de apoio precisa ter um apoio psicológico para saber como conduzir essa situação também. Sim, porque quando elas gestam, os hormônios se modificam tudo e se transformam, né, Vanessa? Uhum. E aí é uma emoção mais à flor da pele. E o medo do parto em si, e a insegurança, muitas vezes insegurança. E isso é trabalhado na clínica. E as mães que querem o parto normal, porque é uma escolha, né, doutora Vanessa? Sim. Uhum. O parto quem faz é a paciente, é ela que escolhe. A humanização nada mais é do que isso, é a escolha da paciente, tendo conhecimento e sabendo o que é mal e o que é bom, o que vai fazer bem e o que não vai fazer tão bem assim, né? Sabendo das consequências. Eu falo que gestante que estuda sabe o que vai querer para si e para o seu corpo. E gestante que faz terapia tem mais segurança para decidir o que é melhor para si. E depois, durante a gestação, tem hipnoterapia específica para parto. Então, é esse trabalho que eu faço daí, uma terapia específica, uma hipnoterapia específica para parto, seja parto normal, ou seja a cesárea que a paciente escolheu, né? Então, a busca nesta área é para isso daí, para se preparar para o parto mesmo. E vai o casal, primeiro começa a gestante, depois chega um certo momento que vai o pai da criança também, porque a participação é dos dois, e é um trabalho muito bonito, e depois elas voltam também, né, para amamentação, para não ter problema com depressão pós-parto. Então é um acompanhamento desde o momento em que toma a decisão. Alguns buscam inseguros, um do casal quer, o outro não quer ter filhos. Isso é uma decisão dos dois, os dois precisam querer ter filhos. E trabalhar a emoção deles, isso é muitíssimo importante, trabalhar a emoção do casal. A inteligência emocional é fundamental. E o pós-parto principalmente, né? Porque principalmente as mães de primeira viagem, as primeiras mães, chega no hospital com o bebê que está fácil de ser cuidado e protegido dentro da barriga, sai com o bebê no colo, que chora, que tem que trocar fralda, a amamentação. Eu brinco com elas sempre. Quem é minha paciente sabe que quem acha o parto complicado, a amamentação é porque não passou pela amamentação ainda, porque a amamentação é uma prova, tem que ser muito guerreira. Então daí vem todos os sintomas, né? Amamentação com dificuldade de pega, um bebê que você não sabe o que fazer com ele, às vezes chorando, reclamando, e ainda mais uma turbulência hormonal, ocorre uma turbulência emocional, e é por isso que essa rede de apoio tem que estar junto, e sabendo como lidar e como apoiar com tudo isso. Em que momento essa família sabe que ela precisa procurar uma psicóloga, por exemplo? Tem algum sintoma? Como que ela pensa? Na minha linha da psicologia, geralmente é problema de relacionamentos. Então, quando está tendo algum problema de relacionamento, seja do casal, uma crise do casal ou uma crise de família, lembrando que a crise tem duas oportunidades, uma de crescimento ou então de queda.
Quando é para crescimento, as pessoas buscam orientação profissional e realmente há uma ressignificação, um aprendizado, um perdão, que hoje as faculdades estão investindo em inteligência espiritual, trabalhando especificamente o perdão, porque dentro de um casal e a família precisa fluir muito essa questão do perdão. E isso, a inteligência emocional precisa estar bem evoluída, bem avançada para conseguir perdoar de verdade, porque perdão é uma decisão, mas fica a questão emocional, ficam âncoras neurológicas, que precisa trabalhar essas âncoras, e também de transtornos, o que nós chamamos de transtornos mentais, desde uma depressão a um transtorno de personalidade, um borderline, qualquer tipo de transtorno de personalidade. Então, esta é a área da psicologia. E sempre envolve família, mesmo que seja depressão, mesmo que seja qualquer tipo de transtorno, envolve família, porque é sistêmico. Uma corrente é um elo, é uma corrente onde são todos os elos e um elo puxa o outro. Você tem um enfermo na família, mexe com toda a família. E a pessoa precisa necessariamente passar por esses problemas ou ela pode só querer ir te visitar, querer conversar? Como que funciona isso? Porque passei por, igual eu comentei, que eu procurava sempre a minha mãe, passei por terapia em inúmeros lugares já, porque ela via que eu estava afundando, ela falava, vai pra terapia. E eu via várias situações ali, já fui a um monte de terapeuta, eu falava assim, não tá me resolvendo. Como que você resolve seus pacientes, seus clientes, e comigo não tá resolvendo? Então eu fiz a proposta. E falei pra ela que eu queria fazer terapia com a minha mãe. Tem noção do que é isso? A filha queria fazer terapia com a mãe? E aí, deixa eu falar que aí eu fui me preparar para isso. Sim, porque dentro da psicologia, não pode. Não pode você atender nem amigo, principalmente dentro de algumas áreas, nem amigo. Dentro da sistêmica, sim, que a minha formação é sistêmica. Eu posso atender amigos, desde que esta pessoa esteja preparada para ouvir. Então, é sempre muito bem trabalhado isso. E muitos amigos procuram. Agora, família, não tem como. Então, o que eu fiz? Eu sou coaching desde 2006, quando nem existia a palavra coaching. Hoje está banalizado isso, entendeu? Então, eu sou coaching desde 2006. E aí, eu fui fazer um aprofundamento, um master coaching, para ver a possibilidade de atender minha filha. Eu me preparar primeiro, para daí atender. E sim, dentro do coaching, pode. Então, o que eu fiz foi um coaching para a minha filha. Me preparei, porque para ela, aí você diz, não tinha psicólogo que para ela que casasse, fosse, que estava resolvendo a situação. Uhum. E assim, desde até na terapia, até reclamar dela, eu reclamo mesmo. Que lá é psicóloga e minha mãe é dentro de casa. Né? Mas mesmo assim a gente conversa bastante. E para procurar psicologia, você não precisa estar no fundo do poço, né? Mas a hora que você começa a ver que a coisa não tá andando do jeito, que não tá fluindo na mesma vibe que tava, não tá tudo tão feliz, tá vindo uma tristezinha um pouquinho maior, eu corro, faço terapia, me recomponho, renovo as energias e daí vida que segue. E é assim que eu tenho me mantido. E o público em geral não precisa ser só para transtornos ou crises de relacionamentos. Buscam parar o positivo também, porque o nosso sistema límbico processa de uma forma que é ele que dá o equilíbrio emocional. E quando esse sistema límbico não processa, a pessoa pode, desde um evento positivo, a pessoa pode absorver de forma diferente e ter uma sensação de tristeza, ou de insegurança, ou de impotência com eventos positivos. Então, é muito comum ter eventos positivos, muitos eventos positivos em busca, pessoas com eventos positivos. Para ter certeza de um casamento, marca o casamento, busca terapia, orientação, daí não é terapia, é uma orientação. Orientação vocacional, busca a decisão de profissão, de filhos, entendeu? Então é muito bonito isso. E jovens, principalmente, é muito lindo os jovens buscar orientação numa decisão profissional. Isso é bonito. E aí os adolescentes também me buscam
O tema do meu doutorado foi o sofrimento dos pais diante da revelação homossexual. Então, muitos adolescentes, por quê? Porque tenho muitos adolescentes no processo da homossexualidade, de assumir a sua identidade sexual. E isso gera muito sofrimento tanto para a pessoa, para assumir essa identidade, quanto para os pais. Então, meu doutorado foi nesse tema. E é nesse sentido, muitos adolescentes me procuram também, para poder lidar com essa questão para eles num momento tão dolorida, né? E então, e sai bem, a família também resolvida. É nesse sentido a minha profissão, por isso eu falei que eu amo minha profissão. Como a minha mãe já tinha consultório aqui, eu fiquei sócia de um outro obstetra e a gente acaba dividindo o consultório porque trabalhamos em horários diferentes e atendemos em locais diferentes também. Então acabou ficando só uma sala de ginecologia obstetrícia, porque minha mãe precisava também de uma sala só para ela e ela já tinha a dela ali, já estava estabelecida, né? Então por isso nós atendemos em consultórios diferentes. Sim, porque não sou específica para a parte de gestante. Eu sou geral, né? Então não tem. Até ela conversou comigo, mãe, que tal se você fosse dentro da maternidade para ter clínica lá? Conversamos e entramos em acordo que não. Para não ficar... continuar com a minha clínica, porque acho que lá seria específica. Acaba restringindo muito, né? Acaba ficando focado só naquilo. E ela não é focado só naquilo. Não é focado só para parto, para gestante ou para mulher. Ela é focada para a família, de forma geral. E para o empresário também, porque eu ministro cursos, né? Então é bem amplo, a minha área é bem ampla. E daí a gente não queria, a gente mesmo, né? Porque decidimos e entramos em consenso que seria mais prático e melhor. E aí, então, é uma cobrança assim, das pessoas. Me escuta, mas por que as doutoras Pilates não têm uma clínica só, né? As doutoras Pilates. Então, é por isso, porque o nosso é só a ginecologia obstetrícia e o da minha mãe é só a parte da psicologia. Eu atendo, então, eu sou sócia do Thiago e o consultório é a Maternitá, que fica na Marechal Floriano. E eu tenho a clínica de psicologia Lucy Pilates, meu nome, na Avenida João Paulo II, no Jardim Panorama. Eu ministro cursos, a parte da psicologia, eu sou formada, tenho outras formações. Uma das formações é em programação neurolinguística. Então, há uns 10 anos, 15 anos que eu dou a formação de programação neurolinguística. E este ano não vai ser programação neurolinguística, já faz uns 2 anos que eu estou dando cursos de inteligência emocional. Então este ano vai ter 2 cursos, eu até tenho marcado aqui. Nós vamos ministrar o primeiro congresso em Foz do Iguaçu, Conectar, que é o Congresso de Gestores e Empreendedores Cristãos, com o nome Ação e Reação. Vai ser no Carnaval, vai ser por imersão, inicia na quinta noite ou sexta, me parece, e termina no domingo. E tem pessoas importantíssimas ministrando esse curso junto comigo. Então é importante eu citar quem são as pessoas importantíssimas, que é o Padre Joãozinho de São Paulo, o Padre Edivaldo Donato, que ele é o mentor deste curso, que ele é coach espiritual, além da formação teológica e outras formações que ele tem. Ele também é especialista em inteligência emocional, então em coaching, e ele que é o mentor deste congresso. O Ricardinho, que tem um programa na TV, né, bem conhecido aqui em Foz do Iguaçu, eu e o Frei Rogério, que o Frei Rogério, ele foi o mentor da Pastoral de Gestores. Então, ele vem também de outro estado e são pessoas muito bem vistas dentro da questão de gestores. Por isso, é para gestores católicos, é uma novidade aqui em Foz do Iguaçu. E em abril, eu e a psicóloga Cíntia vamos ministrar um workshop para casais, para a inteligência emocional dos casais, que chama-se Abraça-me Apertado.
Então é uma formação, é um workshop lindo de 2 dias e vamos fazer, quando estiver próximo aí a gente vai divulgar mais isso daí. Mas já fica registrado então, esses 2 cursos até o meio do ano são esses 2 que eu vou ministrar. Tá bom? A gente pode ir falando assim, depois vocês vão ajeitando, né? Da viagem, né? Bom, eu acabei de voltar de Milão, né? Foi agora em dezembro, faz uma semana. Não faz uma semana, amanhã vai fazer uma semana que eu voltei. Fui para um congresso de parto, como eu tinha falado, trazendo algumas novidades, né? O que eles acabam usando mais lá, porque com relação a parto, principalmente parto normal e situação de humanização, ainda a Europa e os Estados Unidos estão bem na frente da gente. Eu posso cortar um pouquinho? Pode. Quando a Vanessa foi em um congresso de parto em Milão, eu fui junto. Em Veneza. Né? Em Veneza, né, Vanessa? Na de Veneza você foi junto. Em Veneza eu fui junto, porque eu já estou acompanhando as gestantes, né? Então, ela falou, mãe, vamos junto? Vamos! Ótimo! E lá era só obstetras. Aí, como tem toda essa humanização, é para obstetra, enfermeira obstetra, doula. E daí eu acabei conhecendo, em Veneza, conheci 2 pessoas que faziam acupressão e acupuntura para induzir parto. Então, são coisas que aqui ainda tá meio travado, mas que eu tô vendo coisas diferentes vindo de fora, né? Então, a gente tem um contato muito bacana com enfermeira obstetra do Royal College, que a gente acabou conversando lá. Conheci umas senhoras, umas faculties da Dinamarca, e o Brasil a gente acaba passando muita vergonha fora, sabe? Porque pro mundo inteiro, parto normal é o melhor, né? Parto normal é o fisiológico, parto normal é tudo. Mas eu acho que é uma questão de cultura brasileira. Então eu fui questionada, porque eu fui uma das pouquíssimas brasileiras lá. O congresso é um congresso pequeno, para umas 500, 600 pessoas no máximo. E o Brasil, a gente acaba passando vergonha mesmo. Eles falam mal, pelo fato de querer entender também, tanto que essas dinamarquesas que estavam conversando comigo, elas questionaram se era mesmo o índice de cesárea tão alto e se tinha alguma explicação do porquê. Então daí você fica meio constrangido de responder. Mas eu falei que é realmente uma questão muito cultural, que antigamente quem tinha dinheiro, eu conversei com os colegas que falaram isso pra mim, que eu falei, gente, eu não consigo mais, é cultural, tá enraizado, porque é falta de conhecimento, é um pouco de preguiça médica. Não vou tirar o nosso da reta, porque eu acho que tem um pouco disso envolvido também. Sei que vai gerar muita polêmica essa minha fala. Sei que isso vai dar pano pra manga, mas enfim. Dentro do congresso mesmo foi falado que a culpa foi questionada e colocado na culpa dos médicos. Falou, a gente tem a nossa parte de culpa nisso tudo, do índice de cesárea tá tão alto, né? Porque vai cansando, ficar lá dando assistência para um parto normal é diferente de dar assistência para uma cesárea. É mais lento, você tem que dar um apoio. Não é com hora marcada. Tem que dar um apoio maior. Então, é um investimento muito diferente de tudo isso. Então, a gente tem a nossa parcela de culpa quanto a isso. E a gente... eu fui para lá para trazer coisas boas, para ver e trazer mais motivos para a mãe ter um parto normal, para dar mais apoio para as minhas pacientes, né? Então foi falado de algumas novidades que a gente ainda não usa aqui, mas que já estava usando desde Veneza de 2018, mas agora eles estão com trabalhos melhores, com um N maior de pacientes fazendo isso. Então a chance, o ultrassom durante o trabalho de parto, no período expulsivo, tá vindo com tudo aí para ajudar entre o que é melhor o parto, se precisa de um parto instrumentado ou não, a chance de precisar de um parto instrumentado ou não. Mais uma vez, o segundo período, que é a dilatação, veio para confirmar também que não tem tempo determinado para isso. Cada pessoa é um tempo, é um período, cada corpo vai levar o seu tempo.
vai de exaustão materna, vai de cansaço, vai da falta da ocitocina sendo liberada no momento certo. Mas o que importa nesse período todo acaba sendo sempre o batimento fetal, né? Então é o bem-estar fetal aí que a gente precisa acompanhar. Então, acho que mais pra frente vamos ter algumas mudanças nesse quesito de partograma, que foi isso que eles estavam propondo nesse congresso agora em Milão. Sobre a ajuda da fisioterapia pélvica, mais uma vez a parte psicológica que envolve também, e esse preparatório todo para um parto bem apoiado, bem introduzido, bem feito, para que a mãe fique bem depois. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, de verdade. Eu falo que cada paciente que a gente vê um bebezinho nascendo, que depois vem agradecer, eu falo que quem tem que agradecer sou eu, por ter me escolhido para poder participar desse momento tão lindo e tão importante que é na vida de um casal, né? De uma mãe. A gente vê uma mulher se transformar em mãe ali na nossa frente. E é muito mágico. Então eu sou muito realizada e muito apaixonada. Tô cada vez... Falo que a gente se surpreende e é uma verdade. Cada vez mais feliz aí. A nossa meta é continuar o caminho. E eu da mesma forma me sinto muito realizada, porque cada paciente eu também aprendo, não é que eu ensino, é uma troca. Então eu também aprendo, e de acordo com a demanda que vem, são as formações que eu vou fazendo, entendeu? Por exemplo, quando veio a pandemia, eu recém tinha feito a formação em tanatologia, que é o estudo da morte e do morrer. Então, eu aprendo muito com a minha profissão, estou realizada, eu amo o que eu faço. E meus pacientes sabem a minha conexão com eles, só quem vai comigo que conhece assim, esta conexão profunda que eu tenho com meus pacientes, porque eu falo que eu tenho um amor muito profundo por eles. E amo o que eu faço, sou realizada sim no que eu faço, e foi